O Bolsonaro descumpriu as regras da prisão domiciliar e pode voltar para a cadeia para o regime fechado a qualquer momento. Ele não podia acessar redes sociais, usar celular. O Eduardo Bolsonaro mostrou num evento que estava conversando com o pai. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. As regras impostas pelo Moraes são muito claras. O Bolsonaro não podia usar redes sociais e celular. O próprio filho comprovou que ele estava usando o celular e redes sociais. Compartilhe esse vídeo até chegar no Alexandre de Moraes. O Bolsonaro precisa, do ponto de vista legal, voltar para o regime fechado. E aí eu pergunto para vocês, esse era um evento do CEPAC, que é um fórum, um encontro de militantes da extrema-direita dos Estados Unidos. Tava lá o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e outros deputados bolsonaristas. Todos eles sabem que o Bolsonaro não podia fazer transmissão ao vivo, usar celular, usar redes sociais. E mesmo assim falaram com o cara de lá. Isso comprova, pessoal, que a prisão do Bolsonaro é interessante para eles. Eles querem usar o discurso do vitimismo, do Bolsonaro sendo perseguido pelo STF na campanha eleitoral. Quanto pior tiver a saúde do Bolsonaro, melhor pro Eduardo, melhor pro Flávio, melhor pros bolsonaristas. Pessoal, a Globo erra novamente. Eu não sei se esse erro é de propósito ou não. Mas eles dão a seguinte notícia, que a CPMI, do INSS, pede o indiciamento de Lulinha e do Vocaro com demais parlamentares. Ora, não foi a CPMI do INSS que pediu o indiciamento do Lulinha, mas sim o relator. Deixa eu colocar aqui um negócio para vocês. Foi o relator, Alfredo Gaspar, que, a pedidos do Flávio Bolsonaro, ele passou para o partido do PL, que ele era do partido do União Brasil. E aí, a Globo noticiou como se a CPMI tivesse decidido pelo indiciamento do Lulinha, que não é verdade. E saiu essa matéria ontem aqui, ó. Bolsonarista relator da CPMI do INSS é denunciado por suspeita de contra menor. Vamos prosseguir. Ó, só um detalhe pra gente ficar atento, porque o relator da CPMI, ele não pode decidir tudo sozinho. Tem que haver ali uma votação para ele poder fechar o relatório da CPMI. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fechou o relatório sozinho, sem a votação da comissão. Então, a gente percebe a parcialidade do senhor Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, e também do seu Alfredo Gaspar, que recentemente, foi anteontem, se não me engano, ele passou para o partido do PL, a pedidos do Flávio Rachadinha. Agora eu vou rodar um vídeo, que eu achei muito pertinente. A Globo errou, mas acertou nesse vídeo que eu vou rodar para vocês, porque não existe provas contra o Lulinha. E, cara, se fosse para prender o Lulinha, já tinham prendido. O relator da CPMI do INSS, que é o ministro André Mendonça, já teria prendido. Não, manda prender o Lulinha. Mas não tem nada que comprove contra o Lulinha. Eles procuram alguma coisa e não acham. Presta atenção nesse vídeo aí, que eu achei pertinente. CPMI é para investigar e propor soluções. Essa recomendação hoje de prisão do filho do presidente é mais uma prova de circo, picadeiro, milho e entretenimento. Porque, veja bem o meu raciocínio, o segredo bancário, fiscal do Lulinha está quebrado no processo sob relatoria do André Mendonça. Há quanto tempo que está? Desde janeiro. A pedido da Polícia Federal. Desde janeiro. Ou seja, há uma investigação sobre o Lulinha sob a relatoria do André Mendonça. Vendo aí? Até o momento, o André Mendonça sequer chamou o Lulinha para depor. Sequer chamou para depor. De onde deduz que, de janeiro até agora, não encontraram nada que motivasse sequer o depoimento. O André Mendonça é alguém que está blindando o Lulinha? Obviamente não. Tem se fosse o Dino, Alexandre de Moraes, o Zanin, é lógico que a oposição ia dizer isso. Dá para dizer isso do André Mendonça? O André Mendonça está com o segredo fiscal e bancário do Lulinha quebrado e não o chama sequer para depor. E só para finalizar, depois que a Globo apresentou aquele PowerPoint, modus operandi, lavajatista e golpista, a emissora não para de demitir. Fica ligado aqui. A Globo não vai empobrecer do dia para noite. Claro que não, mas ela está encolhendo. E muita gente perdeu a confiabilidade nas matérias da Globo porque percebeu que a Globo é parcial. Parcial a regimes totalitários. Porque eu vi uma notícia da jornalista Júlia do Alib falando sobre o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que estão lá nos Estados Unidos, parece que foi ontem que o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, para pedir para o Donald Trump invadir o nosso país. E eu não vi por parte da jornalista Júlia do Alib defender a nossa soberania, nem isso aqui, sequer. Não aconteceu isso. Então, além de a Globo estar demitindo funcionários, e eles estão apreensivos, porque também está havendo um grande cancelamento da assinatura da Globo Play. Olha aqui embaixo. Globo demite mais 2 editores por PowerPoint de Vocaro, de site. Aí vem aqui, ó, a Globo ampliou a pressão interna sobre o PowerPoint que liga Daniel Vocaro, dono do Banco Master, ao PT e ao presidente Lula e decidiu demitir 2 editores envolvidos na produção do material. A emissora já havia demitido parte dos responsáveis pelo vexame. Mas aqui eles só estão demitindo gente que a gente nem conhece, a gente não sabe quem são essas pessoas, e se de fato aconteceram demissões. Infelizmente, a Globo sempre defendeu regimes totalitários. A Globo está num verdadeiro buraco. Num buraco sem fundo. Por que, Monteiro? Porque, recentemente, ela teve que demitir algumas pessoas ali, da edição do jornal Globo News, e resolveu demitir mais 2 editores. Só que esses 2 editores não estão engolindo essa não. Porque eles já falaram, vocês vão nos demitir, mas a gente vai colocar a boca no trombone. Essa matéria saiu no 247, muita gente já falou sobre esse assunto. Me ajuda aí, vamos aqui a matéria que é do 247.
A minha mãe sempre fala isso pra mim. Meu filho, o Lula foi um homem escolhido por Deus. Ele faz o bem. Ele pensa nos mais pobres. Diferente desses super ricos aqui, né, que defendem regimes totalitários, defendem o imperialismo, defendem os empresários do agro. E por aí vai. Aí saiu aqui hoje, né, no site do 247, editores demitidos ameaçam denunciar que a ordem do PowerPoint veio da direção da Globo. Tá vendo aí? Hã? Vocês estão vendo isso? Por isso que a minha mãe fala que o Lula é protegido por Deus, cara. Com certeza, com certeza. Eu fiquei até arrepiado, entendeu? Fiquei até arrepiado agora. Vem aqui embaixo também. Demissões na Globo expõem crise interna, ameaça de denúncias e dúvidas sobre responsabilidade editorial e ética jornalística no caso do PowerPoint, galera. Vocês estão entendendo a coisa? Deixa eu ler uma parte da matéria aqui para vocês entenderem melhor. Aí segue aqui, ó. Demorou um pouco, mas afinal foram demitidos os 2 editores escolhidos para pagar o pato pelo PowerPoint exibido na Globo News. Engraçado, né? E o Valdo Cruz, como é que fica? Foi ele que apresentou o PowerPoint. A demora se deu também porque havia uma ameaça, quer dizer, não só o Valdo Cruz, mas também como André Sadi e outros demais, né? De que os que tiveram as cabeças iriam denunciar que o PowerPoint foi o resultado de uma encomenda da direção. O presidente da Globo é Paulo Marinho. É o clã Marinho, que não tá nem aí pro nosso país. Deixa eu continuar aqui. Isso aqui é uma verdade, hein? O aviso dos editores, ao lado das restrições ao PowerPoint levantadas por raros jornalistas da redação, causaram a vacilação do cumprimento da ordem de demissão dos bodes expiatórios. Usaram os caras como bode expiatório. Não, tu é a orelha, tu que vai ser demitido. O sentimento de injustiça cresceu com as alegações de que a arte que foi levada ao ar foi aprovada previamente pela direção, que agora tira o corpo fora e aponta para os que apenas a confeccionam e levaram ao ar da maneira como foram orientados. É verdade, porra. A ordem veio lá de cima, do topo da pirâmide, do clã Marinho. A ordem foi deles. Galera, vamos nos ajudar. Desliga desse canal, definitivamente. Esse pessoal não tá nem aí pro Brasil. Eles querem ver o nosso país na lama. Querem entregar os nossos recursos naturais, né, minerais críticos, terras raras, tudo nas mãos do Donald Trump. Porque eles servem ao imperialismo. É notável ainda o silêncio cúmplice de que quase todos os outros veículos e jornalistas a respeito do caso, bem como de quase todas as entidades profissionais, é porque isso, cara, é um corporativismo. Cadê que a Folha falou alguma coisa a respeito desse PowerPoint? Ficaram caladinhos. A Folha que serviu a ditadura com veículos, né, em 64, certo? E fora os outros, né, aquela CNN, que serve ao Donald Trump lá nos Estados Unidos. Tô decepcionado com alguns jornalistas aqui que eu não vou falar. Reafirmando a justa dúvida neste episódio, lapidar sobre, afinal, quais são os valores que comandam de fato o exercício do jornalismo dito profissional. Ó, e outra coisa, hein? Muita gente cancelando as assinaturas da Globo, principalmente da Globo News. Não só da Globo News, também como Globo Play. Semana passada, minha esposa já cancelou a Globo Play aqui, ninguém assiste mais. Tamo junto. Então por que defender a democracia? Eu acredito que é aceitar as regras, né? Quem diz lutar contra o sistema precisa provar que respeita pelo menos as regras da democracia. No fim, o padrão sempre se repete, vocês perceberam. É um discurso forte, emoção alta e pouca disposição para a coerência. Bom, vocês perceberam, o professor Djalma tem um lado, eu fico sempre defendendo a democracia, eu fico do lado da justiça social, eu fico também do lado do debate baseado em fatos, não em gritaria e muito menos ofensas pessoais. E você, que acompanhou o professor até aqui, você escolhe o lado da realidade ou o lado da narrativa? Né? Cara, é o seguinte, se o ministro Alexandre de Moraes não tomar uma providência com relação a isso aqui, ele vai ficar desmoralizado. Porque o Eduardo Bolsonaro, durante o CEPAC que acontece nos Estados Unidos, porque o irmão dele também está lá, o Flávio Bolsonaro, parece que ele vai ser candidato também a presidente nos Estados Unidos. Então, durante o CEPAC, o Eduardo Bolsonaro confessou que ele fez um vídeo e enviou para o pai dele. Cara, é algo assim estarrecedor, porque, de fato, essa família Bolsonaro não respeita a justiça. Então, ele consegue violar as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que se não tomar nenhuma providência, vai ficar desmoralizado perante a nação. Não só o ministro Alexandre de Moraes, mas também como o STF. Então eu vou rodar o vídeo, tá? Porque isso pra mim é um deboche contra a nossa justiça. O cara não tem respeito, nem ele, nem o irmão dele, nem essa família Bolsonaro, nenhum deles tem respeito pela nossa justiça. Tá ligado aí que eu vou rodar o vídeo. Escutem. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. And ladies and gentlemen. Não, ainda tem mais. O irmão dele, Flávio Rachadinha, tá lá fazendo campanha eleitoral antecipada no país dos outros, pedindo ajuda do Donald Trump para poder interferir nas eleições daqui. Por quê? Aqui existem minerais críticos, terras raras, que ele já disse, e vai ajudar a tecnologia e inteligência artificial dos Estados Unidos, cara. O cara fala isso. Eu achei que ele fosse pensar no nosso país, né, como presidente, mas não. A intenção dele é doar tudo para os Estados Unidos, ajudar os Estados Unidos. Porque o pai dele, né, já bateu continência com a bandeira dos Estados Unidos, mas não tá nem aí pro Brasil. E tem idiota, né, que fica falando, volta Bolsonaro. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Pô, segundo o Instituto de Pesquisa Fake da Atlas Intel, fala que esse cara ganha no segundo turno. Mesmo assim, ele vai pedir ajuda de outro país para interferir nas eleições daqui. Não, fora que existem 2 vassalos do pai dele
que agora estão no TSE. Um é presidente do TSE e o outro é vice. Então pode aguardar que vem coisa por aí. Em evento da extrema-direita, Flávio Bolsonaro pede pressão dos Estados Unidos sobre eleições brasileiras. Então vamos aqui sim. Senador Flávio Bolsonaro defendeu neste sábado, dia 28 de março, durante o discurso em evento republicano no Texas, nos Estados Unidos, que haja pressão diplomática externa sobre o Brasil nas eleições de 2026. Ele está querendo que um outro país interfira nas eleições aqui. Ele afirmou que o processo eleitoral deveria seguir valores de origem americana. Vai te lascar, cara. Porra, tu não é americano, pô. Tu é de família americana? Tu é estadunidense? Tu não é, pô. Tu é brasileiro. Ele abre aspas aqui por rachadinho golpista. Aplique pressão diplomática para que nossas instituições funcionem adequadamente. Não estão funcionando adequadamente. E aqui já é outra situação, onde o Flávio Rachadinha fala nesse encontro da extrema-direita, que é o CEPAC lá nos Estados Unidos, falando que ele vai entregar tudo pro Donald Trump, tudo que é nosso, nossos recursos naturais. Ele não dá valor no nosso país. Ele dá valor lá nos Estados Unidos. Por isso que o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, escolheu os Estados Unidos para morar. Olha aqui em cima, ó. Brasil será a solução dos Estados Unidos contra a China, na disputa por minerais críticos, diz Flávio Bolsonaro. Olha aí, ó. É de hoje, 28 de março de 2026. Vamos seguir aqui. Aí ele tocou nesse ponto interessante, porque a ideia da família Bolsonaro é entregar tudo que é nosso para os Estados Unidos. Mas, infelizmente, tem idiota que aceita isso. Flávio Bolsonaro também disse que terras raras são essenciais para processadores de computador, a evolução da IA, que, transformando o nosso mundo, e o magnífico equipamento de defesa americano. Olha só, defesa americano, não é nem defesa brasileira. Ele não está pensando no Brasil, pô. Ele tem imbecil que acredita nesse cara. O interesse dele é ajudar os Estados Unidos e não ajudar o nosso país, diferente do presidente Lula. E o presidente Lula já falou que a produção, o processo das terras raras vai começar aqui, né, e não sair daqui para outro país. E é isso que o Flávio Bolsonaro quer. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana, ele só fala americano, é estadunidense, ele não fala Brasil, se torna impossível. E a produção dos sistemas militares avançados, que mantém a superioridade americana, cai nas mãos de adversário. Tá vendo aí? É tudo em função aos Estados Unidos, menos ao Brasil. Brasil que se lasca. É isso que esse cara pensa. E ele quer ser presidente para quê? Para ferrar com o trabalhador, para ferrar com o aposentado, com o pensionista e por aí vai. E tem gente que acredita nesse cara. Curte aí, comenta, compartilha. Isso aqui me dá nojo. E eu avisei que o ministro Alexandre de Moraes poderia tomar essa decisão. O Bolsonaro mal chegou em casa sabendo que o Moraes só deu 90 dias para ver como ele iria se comportar. Porque lá na papudinha ele disse que o tempo todo não estava bem. Aí o Moraes, pois tá certo, você vai para casa e vamos ver. Meu amigo, tá com o quê? Um dia ou dois? Calma aí que eu já explico. Mais de 9 milhões de pessoas estão fazendo protesto contra Donald Trump. No Kings, não rei, não é rei. Olha só, americanos de várias cidades saíram às ruas neste sábado, 28, em protesto contra as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A projeção dos protestos no King sem rei, que apontam uma guinada autoritária do chefe da Casa Branca, é de que até 9 milhões de pessoas participem dos atos. Ainda não há um balanço principal, ou seja, tá ali para 9 milhões. É muita gente, galera. Olha só, Moraes nega que filhos tenham livre acesso a Bolsonaro em domiciliar. Ou seja, o Moraes falou, peraí, não é assim, meu amigo. Por quê? Vão querer fazer um QG, galera, lá onde Bolsonaro tá. Vão levar os filhos, depois vai os amigos, e aí tá formado um QG. Mas o Bolsonaro tá tudo ok com ele. Mini Manual do Guerrilheiro Digital. Precisamos com urgência escrever este livro, claramente inspirado no Mini Manual do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella, lançado em junho de 1969, e que desenhava uma estratégia inovadora do Carlos Marighella, em lugar do centralismo democrático, isto é, de uma organização que verticalmente toma decisões e comunica, sem nenhuma possibilidade de diálogo ou de questionamento, a decisão para diversas células. Carlos Marighella, na verdade, imaginou um mundo contemporâneo sem sabê-lo, porque ele pensava não numa organização vertical, mas numa organização horizontal, composta por células que não teriam entre elas uma intercomunicação necessária, que partilhariam determinados princípios e que agiriam em comum, sem, no entanto, possuir um direcionamento vertical, dominante, sem possibilidade de questionamento. Boa parte do que o Carlos Marighella pensou foi a criação do que nós hoje chamaríamos de uma rede neuronal de informação, de um ecossistema horizontal capaz de uma ação infinita e ininterrupta, porque jamais submetido a uma disciplina verticalizada. Era esta a ideia de Carlos Marighella para a ação libertadora nacional. E para isso ele teorizou esse tipo de estratégia no Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, lançado, como disse, em junho de 1969. A escrita do Mini Manual correspondia à tentativa de teorizar ações práticas numa luta assimétrica, isto é, a guerrilha contra um exército nacional plenamente constituído. No mundo digital, nas redes sociais, nós estamos do lado da guerrilha. Nós estamos numa luta simétrica contra as plataformas e contra a operação do algoritmo, que sempre torna a nossa visibilidade restrita e favorece a visibilidade da extrema-direita. No entanto, podemos reagir. Vejam este caso. Tive um vídeo, aqui embaixo na verdade, tive um vídeo com a visibilidade restrita.
comuniquei à comunidade, pedi apoio. Houve uma corrente de curtir, comentar, compartilhar. Em menos de uma semana, este vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações, apesar da visibilidade restrita. Nos aproximamos do momento decisivo da história do Brasil, outubro de 2026. Nós vamos perder nas redes sociais, nós vamos perder no jogo das plataformas. No entanto, nós podemos minorar, diminuir o efeito desta derrota, mas apenas se formos capazes de agir de acordo com princípios do mini manual do guerrilheiro digital que estou escrevendo. Vocês terão interesse em ler este livro? É claro que temos interesse, professor. A implantação da ditadura, as pessoas não param para pensar nos perigos que é a ditadura, mas eu vou dar um exemplo para vocês muito simples. Na ditadura, qualquer bolsonarista, pelego, que seja militar, que seja do exército, que seja da polícia militar, da polícia civil, ele manda mais que qualquer juiz, ele manda mais que qualquer autoridade, não precisa levar em conta as leis, e nós podemos estar, de repente, fadados ou a obedecer, estar na mão desses sujeitos que eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam o que são alguns policiais, não são todos, tá? Mas despreparados e totalmente comprometidos com o crime. Eles cometem crime com as câmeras filmando. Vocês imaginem nos porões da ditadura. Vai, filma agora também, porque quando eu for educado, vocês vão tirar essa parte. Inclusive, eu vou pedir para o aparelho do celular de vocês para ser apreendido lá como prova do que eu estou falando. Que vocês têm que sair dali. Não me encosta, não me encosta. Como o povo brasileiro vai confiar nessa polícia que agrediu mulheres, que agrediu alunos que estavam protestando contra o funcionário da escola que estava assediando mulheres? Como que a direita quer acabar com os crimes, com essa polícia criminosa? Isso é uma vergonha. Esses policiais precisam de teste psicológico e de drogas rotineiramente, porque a polícia do Brasil está altamente perigosa para a sociedade brasileira. O Estado está falido porque 90% do governo do Brasil é direita e centrão. Precisamos urgentemente de uma mudança. Se você quer isso, me segue para a revolução povocrática. No patrulhamento ali pela Praça Catavós, local ali treinando muito trabalho com relação ao tráfico de drogas. E também a nossa central recebeu denúncia aí de que na rua Rio Tietê, número 100, seria um possível mocó aí desses traficantes. Onde eles saíram dali, ela está se dirigindo até a praça ali para estar comercializando entorpecentes ali no local. Então a equipe adentrou ali a rua Rio Tietê e percebeu dois rapazes ali chegando do portão aí desse mocó. Né? Eles percebendo aí a presença da viatura, correram para dentro ali do terreno gritando polícia, polícia. Né? Rapidamente a equipe conseguiu interceptar esses dois indivíduos aí, e visualizado ali num cômodo ali abandonado, mais dois rapazes e uma moça. Onde um dos rapazes ali veio sair correndo a um banheiro desativado aí dentro desse imóvel, onde foi possível ouvir um barulho pela equipe aí, né? Ao chegar no local, eles dois rapazes no chão ali, acabou caindo ali nesse local, né? Então foi questionado os dois rapazes aí na primeira abordagem, o que estariam fazendo ali, porque correram aí da viatura, informaram que acabaram de pegar ali substância análoga da cocaína com esses dois indivíduos. A pergunta a ser feita é: houve apreensão de drogas ou a droga desapareceu? Mas, menina, possuído pelo ritmo ratanga, ele curte, ele dançar, a sererê. Carai, caralho, que porra que é essa? Eu acho que esse policial deveria ser condecorado. E por causa de quê? Com a Láurea, né? Tem um tal de Láurea que é um broche que eles ganham aí, Kraus. Porque este policial aí é um dos melhores policiais que eu já vi. Por causa de quê? Não vai prender as pessoas sem ter certeza de que a branquinha apreendida era realmente branquinha e não bicarbonato de sódio. Ou será-se que o bicarbonato de sódio estava batizado? Porque este mostrou profissionalismo de verdade. Eu estou achando que ele deve ser condecorado pela polícia militar. Olha só, você está de parabéns, porque não se prende pessoas sem prova de que realmente a apreensão é original, é pura, né? Essa branquinha aí é pura. Parabéns ao policial. Deixe-me nos comentários, Claudio Croves, o que você achou dessa performance exemplar deste policial. Parabéns! Já aproveita para curtir, comentar, compartilhar também, se puder, contribua com este trabalho, porque aqui nós temos um trabalho independente, mostrando a verdade dos fatos de um dos melhores policiais da corporação. Sentido? Papi. Do céu, gente, onde é que anda o cão farejador da polícia, gente? Pelo amor de Deus! Drogas. E também a nossa central recebeu denúncia aí de que na rua Rio Tietê, número 100, seria um possível mocó aí desses traficantes. Onde eles saíam dali, ela está se dirigindo até a praça ali para estar comercializando entorpecentes ali no local. Então a equipe adentrou ali a rua Rio Tietê
Ele percebeu 2 rapazes ali chegando no portão aí desse mocó. Eles percebendo aí a presença da viatura, correram para dentro ali do terreno, gritando polícia, polícia. Rapidamente a equipe conseguiu interceptar esses 2 indivíduos aí, visualizado ali num cômodo ali abandonado, mais 2 rapazes e uma moça. Onde um dos rapazes ali veio sair correndo, tá um banheiro desativado aí dentro desse imóvel. É isso, gente. Aprenderam 150 quilos, né? Parece. Sobrou quantos? Inclusive, eu vou pedir o aparelho do celular de vocês para ser apreendido lá como prova do que eu estou falando. Que vocês têm que sair dali. Não me pode. Acho que todo mundo já falou sobre violência policial, covardia, enfim, como esses caras se acham reis, acima da lei, os caralho, enfim. Eu quero aproveitar só para falar sobre desânimo. Não foi a primeira vez, não será a última. O cara vai ganhar uma punição ali, administrativa e tal, quando a poeira baixar, segue o jogo. Meu impulso para publicar vídeos veio da saudade da sala de aula. Eu sempre fui professor, deixei de ser, continuei estudando, até porque estudar e ler continua fazendo parte do meu trabalho. Falei, vou indicar aí uns livrinhos e era isso. Mas aí, jovem, com toda a merda que vem acontecendo no Brasil, sabe, extrema-direita bolsonarista, esses conservadores meio-dia 58, falta muito pouco para uma hora virar facho, com a teocracia que já plantou as suas sementes, elas já germinaram, não sabemos ainda como será o fruto, se terá ou não algum fruto, mas que já tá aí, meu irmão, a teocracia evangélica já é uma realidade. Bom, e aí eu comecei a desabafar nesses vídeos, tal, enfim, parecem engraçadinhos, irritados, mas na verdade eu sou uma pessoa desesperada, preocupada. Mas, irmão, na boa, vale a pena? Eu tenho 2 filhos, vale a pena ficar colocando a minha cara aqui? Flávio Bolsonaro tá em primeiro já nas pesquisas. Vale a pena, irmão? O brasileiro quer essa merda aí, cara. Deve ter um monte de gente rindo pra caralho e achando o máximo. Um policial dando tapa na cara. Sabe, deve ter não, tem, com certeza. Amanhã sou eu tomando tapa na cara aí e gente rindo pra caralho. Vale a pena essa porra? Vale não. Eu não tenho pretensão de ser importante, tenho certeza que não sou. Eu não tenho pretensão de transformar alguma coisa, tenho certeza que não o farei, porque as coisas não funcionam desse jeito. Mas a questão é que não tá valendo a pena nem desabafar. Tem gente batendo palma pra Red Pill. Primeira coisa que o cara pergunta é o que a mulher fez. Pô, meu irmão, tem um bando de gente batendo palma pra homofobia, pra transfobia. Um bando de gente aí que não tem, sabe, tem merda nenhuma na cabeça, batendo palma pras maiores barbaridades, irmão. O errado sou eu, porra. Eu que tenho que perceber que já era, acabou. Não tenho o que fazer. Eu falo umas paradas e não cito as fontes. Primeiro que eu odeio as regras da ABNT, fica um pouco pedante ficar citando toda hora e chato pra caralho. Então, e essa que eu vou falar agora, eu nem lembro quem foi que falou, mas... um dos elementos mais importantes do marxismo é o univos, né? Justamente para que a gente tenha paz entre nós e guerra aos senhores. Hoje nós temos guerra entre nós e os senhores vivem na paz. A gente tá fudido. Por falar em PM, nós vimos aqui em São Paulo a repressão violenta contra os estudantes secundaristas, que estavam lutando por um direito líquido e certo, a liberdade de ter um grêmio e protestar contra a política educacional do governo Tarcísio, que está privatizando a educação, esse é o nome. No Rio é muito mais grave. A polícia militar entra numa escola, agride estudantes para proteger um professor acusado de assédio sexual. Isso tem que acabar. Cadê a polícia militar nas ruas, na tua comunidade, perto da tua casa, no supermercado, da agência bancária, protegendo você? Polícia de proximidade. Cadê a polícia militar nas praças públicas, protegendo você no final de semana com a tua família? A polícia militar agora criou mais cargos de coronéis aqui em São Paulo. E lá no Rio, o que nós estamos assistindo é um governador que perdeu o mandato, foi cassado, acusado de ter comprado a eleição, usado a máquina do Estado para comprar a eleição. E a polícia está envolvida, setores importantes da polícia civil militar, com o crime organizado. Vamos deter essa violência, esse uso da polícia militar com fins políticos. A polícia militar tem que ser reestruturada e reorganizada para combater o crime organizado, as facções criminosas. E não se misturar com ela. E não ir construindo privilégios como mais coronéis, mais carros, mais mordomia, o que está acontecendo aqui em São Paulo. Vamos denunciar.